Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. E hoje eu quero falar de um filme que me enganou, e realmente ele engana muita, mas muita gente. Então, pegue o seu robô gigante, pois hoje nós vamos falar da mensagem que existe no filme Matango, o Ataque dos Homens Cogumelos, ou também Matango, a Ilha da Morte. Você escolhe qual que é a tradução aí. Para quem não conhece, Matango, ele é a adaptação de um conto de Williams H. Hodgson, eu não sei falar nisso, vou deixar o nome aqui em algum lugar, chamado A Voz na Noite. Em 1963, a Toho, que estava fazendo muitos filmes de monstro na época, novamente chamou o diretor Ishiro Honda. Nesse eu não sei se teve a mão de Eiji Tsuburaya, porque eles estavam trabalhando em muitos filmes desde a década de 50 até a década de 60. E adaptaram esse conto nesse filme. Eu já vou avisando, Matango não é um filme para você ficar feliz. Quando você entende ele, ele meio que acaba com você. Então, para começar, vamos falar da história, né? Que é quando um grupo de jovens ali, jovens adultos, jovens, estão ali numa viagem pelo alto mar, porém uma tempestade os deixa à deriva. Para estabelecer melhor os personagens, nós temos Yoshida, que é um escritor, Murai, que se eu não me engano, que é o professor, Mami, que é uma cantora, Akiko, que se eu não me engano é só interesse do Murai, Sakuta, que é o capitão, e Kasai, que é o comandante. Mas o que já é ruim fica ainda pior quando eles chegam numa ilha misteriosa que até os animais parecem evitar. E nesse lugar eles acham um barco velho dominado por um fungo misterioso e também dentro de uma geladeira, um freezer, eu acho que é uma geladeira, não sei se tinha freezer na época, eles acham um cogumelo gigante, como se fosse 30, 40 centímetros, e ali tem uma placa enorme escrita Matango. E conforme eles tentam sobreviver, eles vão descobrindo aqui o segredo sinistro que aquele lugar esconde. Bem, quando eu olhei pra Matango a primeira vez, eu achei que era um filme de monstro no estilo que a Toho costumava fazer. Pô, ela fez Godzilla, ela fez Rodan, na mesma época eu acho que ela tá fazendo Mothra, o Monstro de Bomba H, tem trocentos filmes de monstros de ficção científica aí. Isso não me fez gostar muito dele, pelo menos não de primeira. Por quê? Porque eu achei ele lento, a gente quase não vê as criaturas aparecendo, e na verdade quando aparece, corta de um jeito que você fala, pô, era só isso? Imagina se num filme de zumbi aparece o zumbi, do nada todo mundo tá bem e ninguém sabe o que aconteceu com o bicho. Mas quando eu estava pesquisando, eu descobri que a ideia do filme não era mostrar bem os monstros, não era igual Godzilla, que a grande atração é o kaiju destruindo a cidade. Aqui é um pouquinho diferente. Eles tentaram fazer uma crítica ao próprio ser humano, mostrar como é que eles se comportariam em uma situação extrema de sobrevivência. E daí, quando eu comecei a ver o filme por esse viés, sim, ele ficou bem melhor. Inclusive eu consegui prestar atenção em algumas mensagens que ele traz. São coisas que são ditas no filme, que é como sobre condições extremas e adversas o homem pode se tornar egoísta e cruel. Algumas que são um pouquinho mais positivas, como em situações extremas nós temos que nos ajudar. São em momentos assim que nós devemos agir de uma maneira racional. E tudo isso me fez ver o filme por outros olhos. E é um pouco dessas mensagens, o que eu consegui perceber na história que eu quero trazer nesse vídeo. Para isso, eu vou ter que fazer um certo resumo das situações em que eles se colocam. Então, resumindo a situação entre eles, alguns deles já não se davam tão bem assim antes mesmo da tempestade atingi-los. Como, por exemplo, o Kasai, que é o comandante, e o Sakuta, que é o capitão, eles têm um passado ali. Não fica claro, é apenas um diálogo bem rápido que dá pra entender que o Kasai meio que ajudou a família do Sakuta. Ou melhor, eu acho que é o contrário. Qual que é maior, o comandante ou o capitão?
Um ajudou a família do outro. E meio que ele... Sabe quando a pessoa te ajuda e depois fica jogando na sua cara? É mais ou menos aquilo ali. Quando eles chegam na ilha, o Kasai, ele conquista a apatia de toda a tripulação. Por quê? Porque ao invés dele ajudar, ir atrás de mantimentos, abrigo, tudo, não, ele se isola. Ele entra lá num compartimento do navio como se fosse uma caverna e fica lá. Inclusive, ao invés de ajudar eles a procurarem comida, ele chega a pagar para trazerem comida para ele, como se fosse um contrabando de comida. Caraca, velho. O corpo mole foi levado a outro patamar, né? Pra que pagar num lugar deserto que tá todo mundo ali se ferrando? Apesar de tudo isso, mais ou menos da metade do filme pro final, Murai, ele procura o Sakuta e ele fala meio que pra abandonar todo mundo ali. Vamos pegar o barco, que eles também estavam consertando esse tempo todo, e fugir dali e deixar todo mundo pra trás. O capitão, ele repudia essa história. Ele realmente repudia o Sakuta. Ele fala, sai, eu não quero saber disso, eu não vou fazer essa maldade com os outros. Mas depois ele próprio pega o barco sozinho e acaba tirando a própria vida. Ou melhor, é assim que fica... É assim que dá pra perceber no filme. E eu agora vou falar de outro personagem ali que chamou muita atenção, que é o Koyama. Que ele meio que se foi o rebelde da turma, sabe? Arrogante, quer passar por cima de quem assumiu a liderança, acha que sabe mais, toma as rédeas por si mesmo. E ele vai ficando cada vez pior. Ele é meio como se fosse o vilão da história. Inclusive, ele chega a assediar, se eu não me engano, a Mami. E isso faz com que ele e o Shida criem uma certa inimizade, chegando um a ameaçar o outro com arma e até a sair na porrada. E essa luta, ela poderia ter acabado de uma maneira muito, mas muito pior se os outros não tivessem intervido. E acaba sendo expulso ali, por causa de todas as suas atitudes. E nisso tudo, ele acaba se entregando ao Matango. Na verdade, ele já havia se entregado desde o Budi, quando ele estava ali com o pessoal. Só que agora, a única saída dele é se entregar ao fungo. Ele é o primeiro que demonstra os efeitos do fungo no organismo. Porque ele vai ficando cada vez mais agressivo e a expressão dele vai mudando. Ele vai pegando uma característica mais pálida. E isso me fez até pensar, será que Matango não pode ser uma alusão a substâncias ilícitas, por causa que ele foi ficando cada vez mais descontrolado, ele queria passar para as outras pessoas e você via a decadência dele, tanto psicológico quanto físico, mas para ele estava se tornando um inumano, como ele diz, tipo um super-humano. Isso me lembra muito quem acaba se viciando nesse tipo de coisa, né? O Murai, nesse tempo todo, ele tentou sim ser o cara mais positivo, com a cabeça no lugar, mas como dizem, uma andorinha só não faz verão. E aos poucos ele vai sucumbindo também, até descobrir a grande ameaça dos homens cogumelo, que são as pessoas que comem o Matango e acabam se tornando parte do fungo, como se fosse parte daquela ilha, se transformando em cogumelos humanoides. E a mensagem do filme é exatamente essa. Eles deveriam ter ficado juntos, eles deveriam ter se respeitado, colocado as suas diferenças de lado. Porém, as atitudes de algumas pessoas dividiram o grupo, mataram um dos integrantes. E tudo isso foi a derrocada daquela tripulação. Então é isso. Fiquem bem, sigam os parceiros. Valeu, falou. Até uma próxima.